Bom dia, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui tudo bem também, graças a Deus, né? Novo cenário. Aqui ainda é o mesmo, desse lado. Gente, hoje eu ainda tô meio afanha, mas eu gostaria de falar com vocês sobre quanto tempo as plantas que dependem de sol, no caso as suculentas, podem ficar sem ele. Ou melhor, em um local desfavorecido de sol, ou com menos de 4 horas de sol, ou um sombrite, né? Se de repente você precisar retirar, como é o meu caso no momento. Então, por que esse assunto, Vilma? Porque é o que eu tô vivendo e muita gente vive ou vai viver algum dia. Então você sabe, quando você compra uma suculenta, ela é embalada, ela fica no correio, dependendo da sua região, de 3 a 4, a 5, a 7 dias. Ali numa caixinha. E ela chega linda e loira, conforme a época, né, do ano. E também corre o risco dela chegar ali murcha, desidratada, porém em ótimo estado, porque isso vai depender muito da pessoa que envia, do método de envio. Mas e no caso você precisa mudar para longe, quer levar suas suculentas, quanto tempo elas aguentam numa caixa? Também depende da época do ano, porque se for uma época de frio, elas podem ficar uma semana, 15 dias, que eu já deixei 15 dias numa caixa. Elas vão estiolar, vão dar uma esticada, vão perder cor, porém não vão morrer, né? E quanto tempo se for no verão? No verão elas aguentam um pouco mais, porém aguentam menos, desidratam, né? Mas morrer não morre não, tá? Agora, se for uma época de chuva, conforme o lugar também, elas podem melar. Se elas tiverem, na verdade não depende da época, né? Se elas tiverem com a raiz molhada ou mal embalada, elas podem morrer, pode melar, né? Agora, o que eu tô dizendo? Que aqui no meu caso, que não é nada disso que eu disse, eu tirei as minhas plantas de um local onde elas tomam sol, vamos dizer que de mais ou menos 11, meio-dia, por aí, até as 5 da tarde, dependendo da época do ano, que é esse lado aqui, que ainda tem um restinho de gato pingado aqui ainda para tirar, porque ainda vai passar a cinta aqui em cima, tem que tirar essas plantas todas daqui. Então, mas aqui é o melhor local para elas, porque elas tomam, né, de meio-dia, 1 hora da tarde, até 5, 6 horas da tarde, dependendo da época do ano, elas tomam sol. Então esse aqui é o melhor local que eu tenho na minha casa para as plantas, porque elas, desse lado elas ficam coloridíssimas, aliás até queimam, né? Porém, desse outro lado elas tomam sol da manhã, que dependendo da época do ano, como é agora, elas pegam o sol a partir das 8 da manhã, 8, 8 e meia, e vai até as 2 da tarde, né? Então, também ficam com um colorido bonito, como vocês estão vendo aqui. O problema é que aqui tem época do ano que não vem sol. Então, esse colorido bonito que eu tô tendo aqui, que o sol mesmo está atrapalhando mostrar, ele aqui pra mim, ele é provisório. Infelizmente, durante a maior parte do ano eu não tenho muito colorido, não nessa região aqui, tá bom? Mas, em compensação, as plantas sobrevivem e se vão tranquilamente. Agora, né, porque aqui bate, é o meio, né? Então bate o sol
até ele virar por trás lá, para virar para dar o poente, se pôr, né? Mas ali nesse pedaço, que dá mais ou menos 2,5 metros, quase 3 metros, não tem sol suficiente. E o que tem está coberto com sombrite 80%, que é um pedaço de sombrite que eu deixei. É por causa que eu tenho algumas orquídeas aqui ainda, que eu não tenho onde pôr. E as orquídeas não ficam, elas, se tirar esse 80%, elas sentem. Elas queimam suas folhas, né? No caso, eu tenho aqui 4, 5 orquídeas. E se eu tirar esse 80%, elas queimam. Então, eu tive que fazer uma adaptação das suculentas aqui rapidamente, né? Coloquei a mesa pro lado de cá, onde eu mexo, coloquei algumas plantas. Mas aqui é um prazo limitado que eu posso ficar. Essas plantas estavam do lado do sol, muito sol elas tomavam, mas estão tomando um sol filtrado, que 80%. É claro que eu vou perder esse colorido, principalmente do sedum bronze e o Gilva, que estão juntos. O Gilva tá até vermelho no sol, o celular não pega, tá? Mas a diferença, para quem não conhece, entre o Gilva e o bronze, o Gilva ele é menorzinho e fica vermelho, as pontinhas ficam bem vermelhinhas. Ah, o celular não pega, mas é porque ele tem as pontas vermelhas. E o bronze fica maior, fica com rosetas grossas e grandes, enormes. E o tom dele não é totalmente vermelho. O tom dele é bronzeado, né? Bronze. Né? Em alguns lugares ele fica até metalizado, dependendo do lugar que ele tá. E outras suculentas que temam em ter cor apenas nas bordas, aqui vão perder tudo. Esse daqui já começou a descolorir. Tem 2 dias apenas que eu coloquei. Ela já está descolorindo, já começou a perder cor, né? O bronze já perdeu. Essa daqui já começou a perder cor também, né? E agora o próximo, essa aqui começou a perder o tom das rosinhas, a borda dela. E aquela dali começou, aquela Fat Chancói, Aurora, um negócio assim, não sei como é que é, Boreal, acho que é Aurora Boreal que chamam. Também começou a perder cor. Então as plantas vão perdendo cor porque vai diminuindo a intensidade, né, do sol. E aí o próximo passo é o estiolamento, né? Então, quanto tempo elas vão aguentar? Essa tava linda, tava toda rechonchuda, já começou a perder cor também. Esse aqui é o sedum, sedum treleci, treleci, escreve treleci. Pois é, então começa a estiolar os seduns e perder cor, tá? Quanto tempo, viu, Marina, que eu posso deixar então, para não correr esse risco? Olha, 3 dias é o suficiente para que comece a perder cor. 3 dias. A partir do 5º dia já começa a estiolar, 4º dia, né? Porque aqui ainda toma um pouquinho de sol, né? Essa aqui já perdeu cor. Então, 5 dias já começa a manifestar os primeiros sinais de estiolamento. E aí a planta já muda a figura e já fica feia. Você precisa decapitar se você quiser recuperar. Tem recuperação? Tem. Tem. Mas aí você cria essa planta aqui, ó. Esses pendões compridos. Com isso, tá? Mas não fica feio, não. Tá bom? Dá pra recuperar tudo bonitinho. Então é isso. Eu tenho... eles vão fazer aqui... Não depende de mim, depende deles. Então eles vão fazer aqui o serviço deles, provavelmente ainda vai faltar uma semana. Essas plantas com certeza vão ter que aguentar. Por que eu não tiro o sombrite, Vilma? Porque essa hora o sol tá aqui em cima, ó. Mas eu não posso tirar o sombrite, porque se eu tirar o sombrite, as minhas orquídeas vão queimar. Elas são poucas, mas eu não tenho um local para colocar elas onde elas possam ficar, né? Essa daqui vai florir e é a primeira vez que ela vai me dar uma flor, tá com uma espátula ali, floral. E se eu tirar ela daqui, ela vai queimar. Em outro lugar ela pode até abortar a flor. Aquela outra do canto que tá no filtro ali, filtro de carro, também tá com 2 espátulas florais
e vai soltar flor. Semana que vem, provavelmente, daqui no máximo 15 dias, já tem flor aqui. Então elas não podem sair daqui, que elas podem queimar e até abortar a flor. E a orquídea, você espera um ano para você ver uma floração. Ao contrário da suculenta, que a cada 6 meses você tem que renovar. Olha aqui a espátula, olha aqui a espátula com bebê. Estão vendo? A sombra do bebezinho ali, ó, da flor, né? Não é bebê, é flor. Então, eu não consigo fechar agora. Então, ela e aquela lá, não, aquela lá nunca floriu. Aquela ali nunca floriu. Ela salvei. Essa daqui não pode sair daqui que queima. E aquelas ali até que aguentam o sol, até demais. Aquelas ali tudo bem, se eu tirar. Mas, como eu disse, o sol aqui passa por aqui só um pouco. Só agora nesse horário, porém passa com intensidade. Aí ele vira e vai embora. Entendeu? Então, quanto tempo as plantas suculentas aguentam em um local que não é apropriado para elas? Que a gente pode dizer que aqui seria ótimo para as suculentas de sombra. As minhas de sombra mesmo estão estrolando, porque eu não tenho onde colocá-las. Mas as suculentas de sombra sobreviveriam muito bem aqui. E super bem. Não queimariam, estariam perfeitas. É uma condição ótima para elas. Só que essas que estão aqui dependem muito de muito sol, tá? Elas precisam de no mínimo 6 horas a 8 horas de sol para ficarem bem compactas e coloridas. Então, demorou para que eu tivesse esse resultado que vocês estão vendo. Demorou muito, porque eu fiquei boa parte do tempo com chuva aqui. Belo Horizonte choveu muito, Sete Lagoas também. Então, eu fiquei com muito tempo as minhas plantas ali, mas elas estavam na claridade e não tomavam sol. Então, agora que elas estão banhando pelo sol, mas daqui uns dias o sol vira também e eu torno a passar novo aperto com elas. Algumas estão lá no telhado, como eu já mostrei no vídeo anterior. Se você não viu, você vai lá e que você vai ver, né? Então elas estão super bem lá, mas não cabe todas as minhas plantas no telhado. E é impossível tirar depois, né? Se eu colocar todas no telhado, depois como é que eu vou tirar? Né? Todas são plantas que dependem de muito sol. Muito. Todas essas gibifloras amam sol. Todas essas plantas que são seduns, graptovérias, sedevérias e por aí vai, né? Uma série de os graptopétalos e já falei, e mais os calanchões, nossa, nem se fala. Então, cactos então nem se diz, todos precisam de sol. Então, muita gente brigando por um lugar ao sol. Porém, eu não posso tirar o sombrite. Porque se eu tirar o sombrite, inclusive as rosas do deserto também precisam de muito sol. Então é isso. Se você gostou e está começando a compreender por que às vezes as mudanças são prejudiciais para as plantas, alguns tipos, não todos. Porque às vezes a pessoa quer comprar uma plantinha, já aconteceu muito comigo. Amigas minhas, pessoa que eu conheço, fala, eu não dou sorte com suculenta. Claro, pega a suculenta e coloca na área fechada, em cima de um balcão, na divisa lá da área de serviço, ou no balcão da cozinha, que divide a cozinha com a copa, que faz aquela divisão, né, da casa. E a suculenta na janela, aquela janela que só bate um pouquinho de sol, 1 hora e meia. Não, a planta não vai não, tá? As suculentas precisam de no mínimo 4 horas de sol para ficarem bonitas. Aí a pessoa que não entende, a planta vai esticando e acha que tá bem. Porque tem espécies que são realmente esticadas. Olha, essa daqui não estava no sol, então teve que fazer uma adaptação forçada e queimou. Estão vendo? Acontece dos dois lados. Tanto a que perde cor, como a que ganha cor. A que perde nutrientes, no caso elas murcham com o sol, com o calor, como a que ganha. Então, é uma questão de adaptação. Você não pode nem comprar lá no mercado
ou dar uma estufa, sei lá, e chegar em casa, tacar no sol, né? Principalmente de supermercado, que não é um lugar adequado para as plantas. Elas estão ali para saírem rápido. Elas chegam de uma estufa e ficam ali no supermercado período de ser vendidas, né? E isso pode demorar, dependendo, né, de 15 a 20 dias no máximo. Talvez ela já não aguenta mais, morre. A minha nora trabalhou em frente a um supermercado, ela trabalhava no salão, mas do outro lado era supermercados. Ela que, vez por outra, eles jogavam um monte de suculenta no lixo, porque ninguém ia comprar. Porque as pessoas que entendem o mínimo possível de suculenta sabem que ela enxolada não tem valor. Então, ali o que acontecia? O supermercado jogava no lixo aquelas suculentas. E ela me contava. Então, a pessoa compra a planta, quer ter a planta, mas não sabe ao certo. Eu já vi muito, são muitas pessoas. A gente não tem noção do tanto de pessoas que querem cultivar a suculenta. E acha que a suculenta é uma planta interna porque tem uma má interpretação que nos dão os meios de comunicação, como televisão, programa de televisão. Você vê lá um vaso lá, agora até eles já estão tendo um pouco de consciência. Mas às vezes você vê um vaso lá cheio de suculenta e você pensa, eu quero porque eu vi no programa tal e estava lindo lá em cima da mesa, num lugar que não tem sol, não bate sol. Aí você se engana, porque você vai perder sua planta, seu dinheiro, seu investimento, tudo que você fez. Porque as únicas suculentas que aguentariam nesses locais com muita claridade são as de sombra. Você fazer um arranjo lindo, pôr na mesa. Mesmo assim, vez por outra, tem que sair para tomar o sol, nem que seja da manhã, né? Aquela claridade, aquele sol mais fraco, até as 10, 9 horas. Então é isso. O que acontece? Aí, as suculentas não são plantas de sombra. Elas são plantas de sol, de muito sol, muito sol. Então, o que acontece? Acontece isso. Para viajar, elas sofrem. Para trocar de local, elas sofrem. E sucessivamente são os casos que elas sofrem, né? Isso sem contar pragas, né? Que às vezes também ela murcha, você pensa que é falta de sol, que é falta de água, que é falta disso, daquilo. E são pragas, cochonilhas de raiz, e por aí vai, nematóides, que suga a planta. Você pensa que a planta não está desenvolvendo por causa que está faltando nutriente, mas não é, porque tem um camaradinha lá dentro das raízes ali, entupindo as veias da planta, onde a seiva subiria, né? Então, nesse caso, ou se alimentando da seiva, dos nutrientes que seriam da planta. Então, são N coisas que você precisa saber quando você adquire uma planta. Muitas coisas. E dentre elas o principal, ela precisa de sol, né? Temos amigas aí que ensinam, fazem experiências com suculentas até no telhado, para mostrar pra gente que a suculenta saudável é aquela que toma muito sol. A que toma muito sol é saudabilíssima. Ela não tem doenças, não tem praga. Até as pragas correm delas, porque elas... Se você quer ter suculenta saudável, taque-lhe sol. Taque-lhe sol que você vai ver o que é uma suculenta saudável. Agora, eu tô te falando, você vai lá e pega aquela suculenta que você comprou no mercado ontem, taca no sol e ela morre, você fala que a culpa é minha. Tem que fazer adaptação. O que seria a adaptação? Você vai chegando a suculenta ao sol devagar. Cada dia você vai chegando ela um pouco mais ao sol, à temperatura mais alta. E assim ela vai se adaptando, porque se você chegar ela de uma vez ao sol, ela vai queimar, porque ela não vai ter condições de se preparar para receber os raios solares. Então elas vão morrer. Ok? Então é isso, como eu disse para vocês, eu tenho pouco tempo com as minhas plantas ao sol, à sombra. Daqui a poucos dias eu já terei que ter tirado elas dali com urgência. Para quem me conhece, segue meu canal, sabe que aquele canto é um canto de folhagem, que essa área é uma área de folhagens, que é onde eu coloco todas as minhas folhagens, boa parte delas, que é um lugar mais fresco. Tem 2 sombrios de 80 que ficam ali e que mantém aquele canto fresco para as minhas folhagens. Se de repente eu tirar tudo isso aqui, colocar só suculenta, tirar o sombrio, tirar tudo, colocar só suculenta, dá certo?
dá certo. Só tem um problema, elas só vão tomar 4 a 5 horas de sol. Então também não vai resolver tanto o meu problema, ok? Porque já me sugeriram isso. Então tá, se você gostou, deixa um like para ajudar o canal. Se não é inscrito ainda, se inscreva. Um beijo no seu coração, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Até o próximo vídeo!